Vamos orar primeiramente, para que Deus possa vir nos usar para transmitir aquilo que Ele deseja. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, mais uma vez em Tua presença, Pai, quero Te render graça, Te render glórias e louvores, porque Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção. Nesse momento eu peço que o Senhor venha me usar de acordo com o Teu propósito, de acordo com aquilo que o Senhor já planejou. Abre, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que tudo fique claro, na medida que possamos entender a Tua palavra, que possamos aplicar também, Pai. Abençoe todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, mas que serão também alcançados através, ó Senhor, das mídias. Que o Senhor esteja também, ó Pai, tocando o coração de cada um aqui desta igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos geralmente no culto de quarta-feira, não é pregação, é um estudo, né? E nós estamos estudando, eu digo eu, porque o Larson semana passada fez, eu acho que ele vai continuar, esse livro aqui, que chama Graça Transformadora, né? Então esse livro aqui, ele nos traz assim, no passo a passo, ele vai encaixando os quebra-cabeça, um quebra-cabeça com passagens bíblicas, né? Com pensamentos que a gente às vezes ouve muito aí, mas trazendo à luz da Bíblia sobre a graça, sobre o entendimento verdadeiro da graça. Eu quero fazer rapidinho aqui vou recapitular um pouquinho do que falei no primeiro, só para a gente não perder o fio da meada, né? Porque senão não é uma outra pregação, não é uma continuidade, tá? Mas aí a gente precisa ir entendendo o que já foi falado, o que a gente entendeu e o que a gente vai continuar hoje. Então, no primeiro capítulo que eu trouxe aqui, eu trouxe o título Entendimento Correto, que era a importância de nós entendermos corretamente o que seria graça, em virtude do que está sendo pregado aí fora, né? Aí fora a gente vê hoje um evangelho moderno, onde a graça muitas vezes ela está sendo deturpada. Quando se fala de graça de Deus, as pessoas acham que podem fazer e acontecer, que no final Deus vai perdoar, porque Jesus já pagou o preço e coisa e tal. A gente ouve muito isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a graça não é isso, mas eu preciso ter um entendimento correto do que é graça. Então, a gente viu lá no primeiro capítulo sobre isso, que a graça nunca foi e nunca será libertinagem. O que é libertinagem? O pastor até explicou, eu lembro no final aqui, né? Que às vezes a gente aproveita, a gente tem uma liberdade e a gente quer aproveitar essa liberdade e fazer aquilo que a gente acha que é o certo. A gente acha que a liberdade ela nos dá direito de fazer o que a gente bem entender. Não é bem assim, né? A graça, aprendemos também que a graça sem compromisso, ela é antibíblica, não é isso que a Bíblia diz. A nova revelação da graça é, na verdade, a velha heresia o gnosticismo, que era uma seita, algo que era trabalhado lá desde da igreja primitiva, né? E isso está sendo hoje como a revelação da nova graça, de uma graça, como que é? Aquela hipergraça, né? Deixa eu ver, que desde o início, nós vimos também, que desde o início da era cristã até o último dia que nós estivermos aqui, haverá tentativas de perverter, distorcer e alterar o Evangelho. Que a gente vê o mundo aí, aquela porta que é a porta estreita, se alargando cada vez mais na visão de muitas pessoas aí. Então, o tempo inteiro eu vou pegar um texto bíblico, mas eu vou pegar só a parte que me cabe. Sabe, aquela parte que me cobra um compromisso, essa eu vou tirar, que é o que a gente tem visto sendo pregado muito aí, né? E às vezes é um engano que muitas pessoas acabam caindo. Por quê? Porque está sendo levado, né, a acreditar nisso. Que nós não conseguimos entender, ter um entendimento doutrinário de qualquer situação, que se a gente não olhar a Bíblia como um todo, que é a macrovisão bíblica. Eu não posso pegar só um texto isolado da Bíblia e tentar entender graça em cima de um texto só da Bíblia. Eu tenho que ver toda a Bíblia, toda a macrovisão bíblica, né? Que a Bíblia explica a própria Bíblia, tá? Deixa eu ver o que mais. É isso. Aí, no capítulo 2,
que foi o que o Alisson trouxe semana passada, ele trouxe aqui falando sobre antes da lei. Como que era esse antes da lei? Porque até a gente chegar hoje, no que a gente entende de graça, para a gente ter um entendimento correto do que é a verdadeira graça, eu preciso ir montando esse quebra-cabeça. Por isso que a gente está fazendo capítulo por capítulo, né? Então todo mundo que for pegando um pouquinho de cada, no final, vai falar, uau, é isso aqui? Porque vai ver um quebra-cabeça montado. Vai falar, agora eu entendi o que é graça, né? Então lá antes da lei, o que foi falado semana passada? Que o pecado original mudou a natureza do homem. Que antes Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que o pecado, né, a desobediência deles lá, mudou essa natureza. Eles começaram a reproduzir o pecado, as gerações até hoje, né? A universalidade do pecado, por uma questão de reprodução, todos os descendentes de Adão já nascem pecadores, antes mesmo de cometer pecado, que é o que a gente já sabe. Uma criança, ela nasce em pecado, não que ela tenha consciência do que é pecado. Dependendo até uma certa idade, não há consciência de pecado, porém a natureza dela já é uma natureza pecaminosa, porque ela herdou isso lá de Adão. Nós todos herdamos isso lá de Adão. Então foi essa reprodução, porque Deus disse para o homem, né, e para a mulher, que eles deveriam multiplicar, encher a terra. Então eles foram reproduzindo essa natureza pecaminosa, né, porque eles pecaram. Não só o pecado, mas também a graça se manifestou no Éden. A gente viu aquela história lá do animal que foi sacrificado para eles usarem roupas, porque até então eles não tinham consciência e eles não se viam nus. Mas quando eles pecaram, eles tiveram a consciência do que era do bem e do mal, vamos dizer assim. E Deus fez o primeiro sacrifício de animais ali para vestir eles, para cobrir eles ali, cobrir o pecado deles, né? Então ali já foi visto o primeiro sacrifício. E tudo isso, desde aqui, tudo a gente vai aprender mais hoje, vai reforçar mais hoje, não que os irmãos não saibam, eu acredito que todo mundo aqui já sabe, mas tudo isso aponta para alguém. Tudo isso, né, estava apontando para alguém, apontando para a obra de Cristo. Aí nós vimos lá 3 começos: Adão, lá em Adão, Noé e Abraão. Deixa eu ver aqui mais aqui, que o plano de redenção teve início lá em Abraão. Quando a gente viu lá que Abraão foi levar o filho dele lá para o sacrifício, ali já estava sendo mostrado esse plano de redenção, tá? Desde Abraão, a obediência era necessária. A justificação acontecia pela fé e já havia pregação da justiça. Então foi isso que foi falado mais ou menos semana passada. Até aqui todo mundo está acompanhando? Alguma dúvida? Né? Como é a aula, a gente pode perguntar também, tá? Eu vou pedir que vocês já deixem as Bíblias de vocês apostos aí. 2 pessoas eu já pedi para ler, né, o texto, mas pode ser que você também seja escolhido para fazer uma leitura. Porque tudo a gente está trazendo aqui, esse livro, ele é um estudo, não que ele seja a nossa base é a Bíblia, tá? Então o capítulo de hoje é o prazo e o propósito da lei, tá? O Larson falou semana passada, antes da lei, como que tinha graça? Ele fez até uma pergunta se já havia graça antes da lei, né? Antes da lei, aqui está falando do prazo e o propósito da lei. Qual foi o prazo dessa lei que foi instituída e qual o propósito dela? Para que foi criada a lei? É isso que a gente vai ver hoje, o prazo dela e o propósito, tá? Então eu vou começar lendo um texto, uma frase aqui de Agostinho de Hipona que fala assim: a lei foi concedida por Deus para que busquemos a graça, e a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. Uma parte explica a outra, né? Eu vou ler de novo, ó. A lei foi concedida por Deus, que a gente sabe a lei de Moisés lá, os mandamentos, né? Foi concedida por Deus, não foi? A lei foi concedida por Deus para que busquemos a graça. A gente vai entender por que a gente precisa da lei para buscar a graça. E a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. Ou seja, sem a graça eu não consigo cumprir a lei. Mas sem a lei eu não consigo entender a necessidade da graça.
Interessante isso, né? Então Deus, ele tem um propósito em tudo. Isso a gente vai descobrir qual seria o propósito da lei. Tá, então a gente já viu que o entendimento correto da graça está atrelado ao entendimento correto da lei. Eu não vou conseguir entender graça se eu não entender a lei, não entender a razão pelo qual ela existe, tá? É hora de falar o que era e o que não era a lei de Moisés. Então essa manifestação divina foi comunicada a quem? A Moisés. Moisés foi o escolhido ali para ser o libertador lá do povo de Deus ali na escravidão do Egito. Ele comunicou o povo a lei, ele trouxe a lei ali para o povo, né? Alguém abre para mim, por favor, já no primeiro texto, João 1,17. Vamos lá, quem que vai abrir primeiro? João 1,17. Abriu, pode ler, tá bom? Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pode ler mais uma vez? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ok? Então em João 1,17 está falando, a lei foi dada por Moisés. Moisés foi aquele que trouxe a lei. Só que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ok, então antes de Moisés não existia e nem vigorava lei nenhuma. Só que já tinha alguns mandamentos ali, né? Já tinha a ordenança, por exemplo, da circuncisão, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui da circuncisão, mas era já algo que existia, que os meninos, né? Os homens, desde a partir de 2 anos, tinham uma idade, né? Que fazia parte da lei lá, né? Então já não tinha lei, mas já tinha esses mandamentos, né? Não vigorava algo que falou assim, agora que tem os 10 mandamentos, tem essas leis de sacrifício, essas leis, não tinha. Mas já vigorava algo, já tinha umas ordenanças, tá? Então o fato é que em todo o primeiro período da história, antes da lei, e depois, tanto antes da lei quanto depois, não tinha uma solução definitiva para a queda do homem e as suas consequências. A gente sabe que quando Adão e Eva pecaram, a gente já sabe também o porquê que eles foram expulsos do jardim do Éden. Alguém lembra isso aqui da semana passada que foi falado? O porquê que eles foram expulsos? Porque lá no jardim também tinha uma outra árvore, que era a árvore da vida, né? Eles comeram do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. Deus expulsou eles do jardim, porque se eles comessem daquela árvore, do fruto daquela árvore, ele não tinha mais chance, porque eles seriam eternos e eternamente separados de Deus, porque eles já tinham desobedecido antes, né? Tá? Então não tinha, nem antes da lei, e nem quando a lei veio, nada era definitivo, nada trazia uma solução. Bom, o homem pecou, o homem caiu, e agora? Como que a gente vai fazer para o homem voltar a ter esse relacionamento com Deus? Né? Então, nem antes da lei e nem com a lei existiu uma solução definitiva para isso, tá? Para solucionar essa queda aí. Então, nós precisamos compreender esses períodos, tá? Nós temos ali Romanos 5, 13 e 14, se o Ricardo puder ler para mim, Romanos 5, o 13 e o 14, que aqui vai falar sobre o período de Adão até Moisés, que é o período sem lei, não tinha lei aqui estabelecida ainda. Romanos 5, de 13 a 14. Porque até ao regime da lei havia pecado, mas o pecado não era fácil quando não há lei. Entretanto, virou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não tocara a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia seguido. Então ele está dizendo que esse período não tinha lei ainda. Já tinha pecado, né? Mas não tinha lei ainda. Esse é o período que a gente conhece, que é o período sem lei. Depois, nós vimos ali em João 17 que o pastor leu, que a lei, Moisés deu a lei, né? Então, com Moisés veio a lei, e esse período vai de Moisés até a vinda de Jesus. Então, de Adão até Moisés é um período que não tinha lei.
de Moisés até Jesus é considerado o período da lei, tá? E da primeira vinda de Jesus até a volta dele, a gente tem esse período que é o que nós chamamos de período da graça, que a gente mudou, né? É como se fosse uma mudança de lei, tá? É o período da graça. Então, nos dois períodos anteriores, nós não vimos a solução definitiva do pecado, nem no antes da lei e nem na lei. A solução definitiva veio com esse terceiro período, que é o período da graça, que é o período onde Jesus apareceu, tá? Então, a lei, ela foi dada com prazo de validade e com um propósito. Por que a lei foi dada com prazo de validade? Porque ela não trouxe a solução do pecado. Foi só um período. Porque se a lei se ela tivesse solucionado o problema do pecado, ela não teria sido mudada e não precisaria Jesus vir. Entende? Estão conseguindo acompanhar? Beleza. Mesmo não trazendo solução permanente, a lei revelou a seriedade do pecado, os seus danos a toda a humanidade, além de realçar a necessidade quanto à importância de um Salvador e de um Redentor. Então a lei, ela não veio para resolver o problema, mas ela veio para o homem olhar e ele se enxergar no sentido de que, da real situação que ele estava, situação de pecado. Então a lei, ela veio para enfatizar, para realçar o pecado, né? Para as pessoas enxergarem o ser humano e olhar e falar assim: realmente eu estou mal, eu caí mesmo, e eu preciso porque só cumprindo a lei eu não vou resolver, isso aqui não está resolvendo o meu problema. Por que não resolvi? Quem lembra aqui, quem sabe, dos sacrifícios, por exemplo, tinha vários tipos de sacrifícios, e dependendo do grau do seu pecado, você sacrificava, era algo constante, não era? Toda hora não tinha, se a pessoa pecava, eu pequei disso, vou lá e vou oferecer isso aqui, vou dar isso aqui para ser oferecido. Pecava algo maior, aí depois cometia de novo, ou seja, não resolvia, sempre estava só ali apaziguando, só escondendo, vamos dizer assim, momentaneamente solucionando, mas não era definitivo, entende? Então, a lei, ela veio para que o homem enxergasse, e quando o homem viu os mandamentos, ele começou a gente vai até ver alguns textos para frente que fala sobre isso, né? Que a pessoa não sabia o que era cobiça, mas lá estava, não cobice. Então aquilo já despertou algo que tinha na natureza pecaminosa do homem, né? Então, tudo, e como eu estou vendo que a lei não tem solução, eu preciso de um Salvador. Então a lei, ela veio com esse prazo de validade e com o propósito de apontar para a necessidade do Salvador, apontar para a necessidade de Jesus, que o único que resolveu definitivamente a questão do pecado. Ok? Então Jesus é a real solução e definitiva. Nós temos lá em João 5,39. Deixa eu abrir aqui para ler para os irmãos. Espera aí, João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui Jesus está falando, né? E a gente já viu também que a própria Bíblia explica a Bíblia. Então o Novo Testamento, eu não vou conseguir entender o Novo Testamento se não tiver o Velho, né? E o Novo Testamento, ele é cumprimento do Velho. Jesus é cumprimento das profecias do Velho Testamento, que desde o início já apontava para ele. Então ele está dizendo aqui, examinar as Escrituras. A gente tem que examinar o que a Bíblia diz, porque se a gente analisar a Bíblia desde o início, a Bíblia, ela sempre vai apontar para o Salvador, ela sempre vai apontar para Jesus. A palavra de Deus testifica de Jesus, do que ele disse, do que ele fez, né? Do propósito da missão dele aqui, ok? Então tudo apontava para Jesus. Então primeiro, vou falar só de 2 tópicos, tá? Primeiro, esse aqui foi a introdução. Primeiro tópico, a condição temporária da lei. Então, um dos livros que a gente vai ler bastante aqui, se você já puder deixar perto dele, é o livro de Hebreus, tá? O livro de Hebreus e Gálatas. São 2 livros que a gente vai ler alguns textos aqui que são bem importantes.
O livro de Hebreus, ele tem um propósito muito claro de destacar a superioridade do sacerdócio de Cristo com relação ao sacerdócio levítico. Começa dando destaque à obra de Cristo com relação a Moisés. Se alguém puder abrir lá em Hebreus 3 a 6, onde a gente vai ver isso. Pode ler? Pode. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre toda a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então aí ele faz, fala da obra de Moisés, que Moisés fez, e destaca a obra de Cristo, que é superior à obra de Moisés. Então assim, lembrando também que Moisés ele foi enviado lá como um libertador para o Egito, para libertar o povo do pecado, e Jesus veio na condição do libertador, de nos libertar do pecado, tá? Então fazendo essa comparação, mas Jesus, a obra de Jesus, ela é enfatizada como superior. Lá em Hebreus 8, 6 e 7 diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se pela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Tá? Então aqui está falando sobre a ênfase na imperfeição da lei, que é aquilo que eu falei. Se a lei ela tivesse sido suficiente para cumprir o propósito de resolver o problema do pecado do homem, não precisava vir Jesus, certo? Então aqui em Hebreus 8, 6 e 7 está falando dessa imperfeição da lei, tá? Que o propósito dela não era de trazer essa solução, mas que o homem enxergasse a sua real condição, tá? Então vamos lá, qual seria a deficiência da lei? Então se a lei ela foi insuficiente, se ela era imperfeita, porque ela não conseguiu atingir esse propósito talvez de reconciliar o homem com Deus, de resolver o problema do pecado, qual que era a deficiência? Tinha alguma deficiência? Ou qual seria a deficiência? Paulo responde, que daí é no segundo livro que eu falei que a gente vai usar bastante, Gálatas 3, 11 e 12. Deixa eu abrir aqui para a gente ser um pouquinho mais rápido. Aí depois tem umas outras pessoas que eu já pedi para deixar aberto também Gálatas. A gente vai também Gálatas 3, 11 e 12. 11 e 12 diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E no 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E o 15 e 18, ele diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E deixa eu ver aqui, 18, né? Deixa eu ver 18. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, tá? Então aqui, Paulo respondeu qual seria a deficiência da lei, né? Que a lei, que o justo é salvo pela fé, não era por conta da lei, tá? Certo? Então assim, a gente vai ver depois, daqui um pouquinho, que a fé, ela tem a ver também com você obedecer, né? Como você cumprir. Vamos lá, os Gálatas,
esse texto aqui que nós lemos que Paulo escreveu, eles estavam sofrendo influência de um grupo que resistia à ideia de que a lei tinha prazo de validade. Então Paulo já estava dizendo, a lei é temporária, não com essas palavras, né? Não de fato que a lei é passageira. Mas você pensa naquelas pessoas que viviam, tinham as suas raízes na lei, povo judeu, né, na lei judaica, tinha aquelas raízes, é igual quando a gente pega pessoas aí mais velhas, que têm uns costumes, difícil tirar costume de pessoas mais velhas, né, que cresceram acreditando naquilo, não é verdade? E eles resistiam, esse grupo, eles resistiam, que eles não tinham esse entendimento, que a lei tinha um prazo de validade e que havia substituição. Como assim substituição? Aí eu vou ler para vocês Hebreus 7:12, para a gente entender essa questão da substituição, principalmente de sacrifício, tá? Estou com um monte de coisa aqui, mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Então, vamos lá. Hebreus 7:12. Lá no 12 diz assim, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, tá? Então Hebreus 7:12 está falando sobre essa mudança de sacerdócio, porque antes tinha o sacerdócio levítico, né? E aqui está falando do sacerdócio maior, Jesus, né? Tá? Então aqui, se teve mudança de sacerdócio, teve mudança de lei, que foi esse período da lei, ou seja, a lei temporária, para esse período que nós estamos agora. Então os judeus diziam que a lei havia vindo primeiro, mas Paulo dizia que antes da lei tinha vindo a promessa. A promessa, Deus não fez uma promessa para Abraão? O que Deus falou para Abraão? Deus não fez uma promessa para Abraão? E o seu descendente? Né? Essa promessa veio antes da lei. Veio antes, tá? Então Paulo estava dizendo aqui que não, os judeus falavam não, que a lei tinha vindo antes, coisa e tal, e eles estavam resistindo a entender que a lei tinha esse prazo de validade. Paulo não, Paulo batia lá. Se a gente for olhar lá em Gálatas 3:11-12, vai falar sobre isso, que eu li agora há pouco, né? Que a lei, ele combatia dizendo que não, a lei vinha depois, antes disso vinha a promessa, tá? Então ele combatia dizendo o quê? Que a pregação da fé não poderia anular a lei. A gente sabe que não anula, porque uma é consequência da outra, né? Não tem como eu anular, dizer assim, então já que a lei é assim, então vamos riscar. Não, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Mesmo que a gente não entenda, tudo que Deus faz tem uma razão, tem um porquê, né? E então ele falava que não podia anular a lei, mas em cima disso muitos não aceitavam o fim da lei, e Paulo rebatia dizendo que a verdade é que a lei não poderia anular a promessa que Deus já tinha feito, tá? Então eu vou pedir para o Caio ler agora Gálatas 3:19-22, com uma voz bem forte. Pode ler. Amém. Né? Então ele começa com uma pergunta no 19, né? Qual, pois, foi a razão de ser da lei? Ou seja, para que a lei existiu então? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ou seja, até que viesse Jesus, que tinha sido feita a promessa lá atrás, né? Então, o propósito da lei, o que a gente está vendo hoje o propósito e a validade da lei. Então, o propósito da lei foi para revelar a incapacidade do homem vencer o pecado.
o homem ele seria incapaz de vencer o pecado. Por mais sacrifícios que ele pudesse fazer, ele não conseguiria vencer. Mas a lei foi para, tipo assim, mostrar, olha isso aqui. Gente, se a gente for olhar, a gente fala dos 10 mandamentos, né? Mas tinha muitas outras leis, né, pastor? Assim, que não são tão abrangentes, assim, que são específicas para o povo. Se o povo fosse colocar o pé na letra, né? A lei, ela veio para o homem ver e falar assim, eu não dou conta disso aqui, não. Eu não dou conta disso aqui. Eu vou ficar sempre fazendo, voltando nisso aqui, eu não vou avançar. E eu falei lá no primeiro capítulo lá, que a graça, a verdadeira graça, ela é aquela que nos capacita a vencer o pecado, né? A lei, eu pecava, eu ia lá e, imagina você tá com uma roupa nova e rasga, você vai lá e costura, né? Se você não costurar bem, daqui a pouco, ou com o tempo vai rasgar de novo, né? Então, a lei, ela estava sempre remendando ali. Não trazia uma solução definitiva. Então, a lei, ela veio para o homem que falou assim, não, eu caí. E para que eu volte à minha condição anterior, eu tenho que cumprir tudo isso aqui? Não consigo, eu preciso de ajuda. Então, para o homem reconhecer. Se a gente for olhar essa graça que é pregada hoje aí, que é tudo muito fácil, quando que as pessoas reconhecem? Aonde que elas precisam de Jesus? Porque primeiro, a gente vai ver daqui a pouquinho, que precisa de arrependimento. Porque eu entendendo a minha condição real, o quão pecador eu sou, que eu não tenho condições de fazer nada para alcançar, né, a misericórdia de Deus. Eu preciso de alguém para fazer, para me dar um help, me dar uma ajuda. Quem é a pessoa que já estava sendo falado lá desde o início? Qual era a promessa? Somente Ele, somente Cristo, né? Mas para que eu tenha acesso, eu preciso ver a minha condição e me arrepender. A gente vê um evangelho aí onde você só precisa crer em Jesus, né? Creia somente. E a gente, para crer, você precisa entender o porquê que você precisa crer. Para você aceitar Jesus, você precisa entender a sua condição de pecador, né? Porque se você for pregar para uma pessoa que ela não reconhece que ela é pecadora, e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, né? Não é um só que pecou, todos pecaram, tá? Só que se a pessoa ela não reconhecer, porque tem muita gente aí fora que não reconhece que é pecadora, né? Porque elas colocam, hoje, tem muito isso aqui, é pecado fazer tal coisa? Pastor, não sei se alguém já chegou para o pastor e falou assim, pastor, é pecado fazer tatuagem? Alguém já chegou? É pecado, sei lá, lembrei da tatuagem só, que é um clássico. É pecado colocar piercing? Ou é pecado beber? Né? Porque parece que as pessoas elas ficam procurando assim, até onde que eu posso ir, sabe? Então, eu vou perguntar para o pastor, porque se o pastor é ali com Deus, falar para mim que é pecado, então eu não vou fazer. Mas olha onde está o erro. Quem tem que saber se é pecado ou não, é você, mediante o seu relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra de Deus. Porque relacionamento com Deus é conhecimento da palavra, é oração, é intimidade com Deus, né? É lógico, uma dúvida ou outra a gente tira sim, mas você tem que ficar colocando a sua vida sempre no limite. É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? É pecado usar, se a gente for falar aí, a gente vai falar sobre costumes, né? Porque tem lugares que você não pode cortar cabelo, que você não pode usar a saia não sei aonde, que você... Por quê? São costumes, né? Então a pessoa vive sempre ali, sendo na medida daquela régua, entende? Então assim, era assim que eles viviam, né? Praticamente na lei. Ah, não pode fazer isso. Mas e a intenção do coração, que é o que Deus vê? Como que tá? Tem como você sondar o coração de alguém por uma roupa que ela está usando? Ela está usando a saia lá no pé. Essa pessoa é santa. Eu consigo afirmar cegamente que a pessoa ela é santa? Está em santidade porque ela está com uma saia lá no pé? Não, né? Entende? Então as pessoas elas ficam procurando uma brecha para pecar. E daí elas ficam, né? Porque a pessoa para chegar e falar assim, é pecado fazer tatuagem? É porque, né, lá no coração dela ela tem uma intençãozinha já de fazer tatuagem.
O coração já está tatuado. Já está tatuado, né? Se a pessoa fala assim, é pecado beber, é porque a pessoa ela já está meio inclinada para isso. Então a gente tem que se preocupar com a motivação. Por que você quer fazer uma tatuagem? Então a gente vai lá na motivação, né? Porque na Bíblia, irmãos, não vai ter na Bíblia lá. É pecado isso, é pecado aquilo, é pecado não sei. Não vai ter, senão seria uma lista infindável de coisas. Entende? Então a gente tem que focar na intenção. Qual que é a sua intenção de fazer tatuagem? Eu já quis fazer tatuagem. Atirem as pedras. Quando era adolescente, quem não, né? Já tive vontade de fazer tatuagem, já tive vontade de colocar piercing. Aí meu pai falava assim, vem cá que eu coloco pra você. Eu vou colocar aquele negócio que porco coloca no nariz pra não fazer lama, né? Então assim, era dessa forma, né? Então assim, eu tinha, só que daí eu fui ver a intenção. Por que eu quero uma tatuagem? Qual é o motivo? Beber não, nunca tive vontade não. Mas quem começa a beber é porque tem uma motivação, tem alguma coisa atrás. Então a gente tem que ver qual é a intenção do nosso coração, né? Então, por isso que a lei veio, né? Para mostrar que a gente sozinho, a gente não conseguiria fazer nada, tá bom? Deixa eu ver, continuando aqui. Sem Cristo, sem sua obra, o homem não teria solução, tá? A razão aí, deixa eu ver aqui. Ricardo, abre para mim de novo ali, Hebreus 8, de 8 a 13. Acho que já foi lido, mas vamos ler só para enfatizar uma parte aqui, para a gente ir caminhando rapidinho. Hebreus 8, de 8 a 13. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, que tinham feito o anel para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atendei para eles, diz o Senhor. Isso, então, se a gente for ler ali o Velho Testamento, né, quando Deus falava para o povo vivia desobedecendo a Deus, aí Deus levantava alguém para ir lá e falar assim, ó, lembrem-se da aliança que foi feita a Abraão, a Jacó, a Isaac. Sempre alguém estava relembrando isso, né, sempre trazendo o povo, ou até os mandamentos também, para trazer essa memória, para as pessoas lembrarem da aliança que Deus tinha feito para Abraão, né? Então a razão pelos quais os pais, que são os mais antigos, não permaneceram nessa aliança. Por que eles não permaneceram na aliança? Porque eles desobedeceram. Por quê? Lá desde a queda do homem continuou, lembra que continuou? Perpetuamente o pecado, a natureza humana, né? Então a incapacidade do homem de obedecer a lei, porque só a graça, tá? Só a verdadeira graça, ela tem um poder transformador que empodera e capacita o homem para vencer o pecado. Então a graça que está sendo pregada aí, que você pode tudo, pelo contrário, essa não é uma graça genuína, não é uma graça bíblica. Porque a verdadeira graça, ela vem de um entendimento correto do que é a graça, do que foi o sacrifício de Jesus. Eu entender a minha real condição como pecador, entender a necessidade de um Salvador e aceitar. E aí, se apareceu um Salvador, eu vou pensar o quê? Lógico que eu quero, porque eu não vou dar conta sozinho, né? Então a lei, ela veio para isso. Tá? Vamos caminhando. Segundo ponto, o propósito da lei. A gente falou que a lei é temporária e o propósito dela também a gente já falou bastante aqui, né? Lá em Gálatas 3,19 que o Caio leu, que disse que foi adicionada por causa das transgressões. Então a gente já pode ir finalizando, porque o propósito da lei é muito claro. Eu estou falando desde a época, desde o início da validade da lei. E o propósito era o quê? Expor o pecado, tá? Expor o pecado numa situação de natureza que determinava um comportamento incorrigível, que só a lei não seria capaz de corrigir esse comportamento, tá? Dessa natureza pecaminosa, que necessitaria de uma solução num nível mais profundo, tá? O sacrifício de Jesus, né?
do que apenas estabelecer um limite do que podia ou não podia. Então, a lei, ela denunciava o homem, denunciava o problema da natureza pecaminosa dele. Os sacrifícios cobriam, aqueles sacrifícios que eles faziam lá na lei, cobriam os pecados temporariamente, mas apontavam sempre para o sacrifício de Jesus, porque a lei também tinha um caráter profético. A lei também estava apontando, né, para o sacrifício de Jesus, apontando para Cristo. Deixa eu ver aqui, Eliane, pode ler lá o texto que eu pedi para você, Romanos 7, de 7 a 11. Então, trazendo agora, biblicamente falando, o que eu já tinha introduzido lá, né? Paulo está dizendo aqui que a lei só agravou a situação do homem, ou levou ele a entender o quão grave era a sua situação, tá? Então, por exemplo, ali fala, né, da cobiça. É como se a lei trouxesse uma lupa e aumentasse ali para você enxergar realmente a sua condição, né? Trouxe à tona a natureza pecaminosa. A lei sacramentou o estado ali de morte espiritual, que já estava presente desde o Éden. Então, ali, por exemplo, quando tem lá, não matarás, né? Toda vez que tem um não, é porque tem algo, tem história, né? Vamos dizer assim. Então, o não matarás, a pessoa fala assim, então quer dizer que eu não matarás, não quer dizer que eu podia matar? Né? Então, assim, não cobice, então tem o outro lado de cobiçar, então... Não cobiçarás a mulher teu próximo. Entendeu? Então a lei, ela veio, ali estava a natureza do pecado, já estava na pessoa, igual como eu disse, uma criança, ela não tem consciência, mas conforme ela vai crescendo, ela vai tomando consciência. Então, conforme a gente corrige, a gente fala, não faz isso, não faz aquilo. Só que quando a criança quer pirraçar, quando a criança quer desobedecer mesmo, ela vai lá e faz tudo o contrário. Consciente. Criança, adolescente, jovem, sabe do não, mas é despertado a fazer também, deixa-se levar, né? E desperta essa natureza pecaminosa que todos nós temos. Entende? Então, o que a Eliane leu em Romanos foi isso, né? Que a lei, ela trouxe à tona essa natureza pecaminosa, tá? Se o propósito da lei era resolver o problema, não solucionar, resolvia o problema temporariamente, não solucionava de fato. Isso nos faz entender o porquê dela ser temporária e dar lugar a uma outra etapa, outra manifestação de Deus, que é a graça. Então, por que nós estamos no período da graça? Porque o período da lei foi um período de transição. Foi um período que precisou acontecer para que a gente entendesse a graça. Eu só consigo entender a graça se eu consigo entender esse período da lei. Lá na lei, o homem, ele viu a real condição dele, que ele não tinha nenhuma condição de resolver esse problema. E daí por isso que veio a graça, algo maior, tá? Não existe uma mensagem de fé que nos leve a crer no que Cristo fez por nós, sem que ela seja precedida de arrependimento. Então, quando veio Jesus, antes de Jesus, quando veio João Batista já estava pregando arrependimento. Estava sendo instaurado ali um período da graça,
Mas antes dela ser manifesta, estava sendo pregado o arrependimento. E Jesus também falou sobre isso, né? Sobre o arrepender dos seus pecados, certo? Então, o que Cristo fez por nós, sem esse arrependimento, como que eu vou entender a minha real necessidade, né? Eu preciso, arrependimento na verdade é uma pedagogia da lei aplicada, tá? Ou seja, o homem reconhece a sua limitação e a sua incapacidade. Se o homem não se reconhece como pecador, por que ele precisa de um salvador? Isso que eu já falei também. E finalizando, o evangelho moderno só prega o crer em Jesus e não é pregado o arrependimento. Então por isso que hoje nós estamos num período onde estamos nessa dispensação da graça, nesse período da graça, porém não está sendo pregado como deveria ser. As pessoas elas estão aproveitando esse momento para ter legalidade, para aproveitar para pecar, achando que pequei, me arrependi, vou lá. E isso era aonde? Não era na lei que as pessoas pecavam, aí elas ofereciam sacrifício, depois pecavam de novo e ficava nisso? Por isso que veio Jesus, para solucionar de vez isso. Então, uma vez que eu peco, eu tenho que entender a minha condição de pecador e dizer que sozinho eu não consigo, por isso que eu preciso de Jesus. Então, nós precisamos de Jesus, irmãos, todos os dias. Nós tivemos o culto das mulheres, onde a mulher, ela é pastora? Não, né? Que veio pregar. Mas ela contou o testemunho dela, que ela disse algo bem interessante, que todo culto que perguntavam se ela queria aceitar Jesus, ela estava lá, né? Toda vez ela ia lá. E daí no final ela entendeu que é o que a gente, né? Não que você precisa levantar a mão toda vez, né? Que o pastor perguntar se você quer aceitar Jesus. Mas a gente precisa aceitar a Jesus todos os dias, no sentido de que todos os dias nós pecamos, todos os dias nós entendemos o quão pecadores nós somos, e que sem a graça de Jesus sobre nós todos os dias, né? Então, eu até falei na última vez que a graça é você poder pedir ajuda para você não pecar, né? Não chegar diante de Deus e falar assim: Deus, misericórdia, tenha graça de mim, derrama sua graça sobre mim, eu fiz isso, fiz aquilo. A graça, ela te capacita a você não pecar, falar: Senhor, antes de você pecar, você já ora, né? Deus, me fortalece, não me deixa cair em tentação. O próprio Pai Nosso nos ensina isso, né? Me ajuda, me capacita. A gente precisa pedir a Ele, e Ele nos capacita. Lógico que a gente pode escorregar aqui ou ali, ok, mas a gente não vai permanecer naquilo. A gente vai crescer um pouquinho mais, né? Então é isso, né? Nós precisamos entender qual é a validade da lei. A lei foi temporária, o propósito da lei, realçar a nossa real condição e a necessidade que nós temos de um Salvador. Ok? Eu acho que era só isso. E vamos orar então, para que o Senhor venha nos capacitar a cada dia. Eu sempre lembro de um monte de coisa depois, aí dá vontade de voltar, pegar o microfone e falar: irmãos, eu esqueci disso. Mas acontece. Oremos. Deus, mais uma vez nós estivemos aqui diante da Tua Palavra, diante dos Teus ensinos, ó Pai, e nós realmente nos sentimos cada vez, ó Deus, mais necessitados da graça do Senhor. Pai, nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, que nós não temos nada, Senhor, para Te agradar, nós não temos nada, Senhor, para que o Senhor olhe para nós com um olhar especial, não, mas nós somos pecadores, mas ainda assim o Senhor nos amou. E o Senhor nos concedeu a graça de Jesus, Pai. Então, em nome de Jesus, nos capacite, nos dê sabedoria para que a gente possa vencer as tentações diárias, para que a gente possa vencer, ó Deus, as concupiscências do dia a dia, aquilo que o inimigo, Senhor, tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, as influências mundanas, ó Pai, porque todo tempo nós somos, ó Pai, cercados, ó Deus, por desejos, por situações que são nos colocadas à frente, ó Pai, mas em nome de Jesus, nos fortaleça, nos cubra, Senhor, para que nós possamos dizer não, para que nós possamos, abraçados com a Tua Palavra, Senhor, resistir todas essas tentações e vencermos dia após dia até a volta do Senhor.
Pai, muito obrigada por essa graça que nos alcançou, muito obrigada por essa graça que nos empodera a cada dia. Nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso na Tua presença, em nome de Jesus, amém.